Fala, meus amigos! E aí, como vocês estão? Espero que tenham passado aí uma semana excelente, bons trades. Foi muito bacana, olha, eu falo pra quem esteve na comunidade, eu acho que foi um nível de assertividade, assim, estourado, viu? Foi muito, muito bom. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar bastante esse movimento. E hoje eu vos falo aqui, sexta-feira, 19 de junho, 19h28 da noite, já tem jogo do Brasil. Então vamos correr com esse mercado. E estou bronzeada, né? Estou indo para o verão europeu. Nos vemos mês que vem, literalmente. Eu volto em julho, início de julho, mas vamos organizar como é que vai ficar o canal. Mas eu falo uma coisa para vocês não ficarem desamparados, meus amigos. Entra na comunidade, aproveita aí o QR Code gratuito para você participar da comunidade. Todos os dias tem atualização para vocês, às 8h15 da manhã, via Zoom, falando sobre as principais regiões, os principais ativos do mundo. Tanto região de compra quanto região de venda. Você ainda também pode solicitar criativo que está de olho para poder operar. E também aqueles que você está pensando médio e longo prazo, qual a opinião nossa fundamentalista. Então vale muito a pena entrar. 30 dias gratuito, aproveita aí. E é isso, aproveitar esse nível de assertividade da comunidade. Até, cara, eu recebi um depoimento tão bacana lá no Instagram, porque assim, a gente recebe vira e mexe dos nossos alunos, mas o cara no Instagram, ele mandou isso, e as pessoas acabam que esquecem que é a nosso melhor marketing esse aqui, né? Não sei se dá pra ver. Será que dá pra ver? Vou pedir pro Rodrigo colocar aqui. Esse daqui, ó, que o Bruno fala, ó, entrei nesses 30 dias, vou te falar, impressionante a clareza do que é ensinado e a precisão das regiões passadas. Isso que eu estou olhando somente o mini índice. Parabéns a vocês do The Boss. Cara, esse tipo de comentário pra nós é melhor do que qualquer outra coisa, porque por isso que a gente fala que vale a pena a gente dar os 30 dias gratuitos para vocês, porque uma vez vocês conhecem o nosso trabalho, eu tenho certeza que, lógico, né, tem dois tipos de pessoa. Tem a pessoa que quer tudo de mão beijada, quer viver de call e dependência o tempo todo, então quer uma sala de call. Aqui não é sala de call, aqui é sala para você entender por que a gente marca aquelas regiões, entender como é o operacional, e aí sim você operar lá dentro. Porque se eu morrer, se o Clinton morrer, e aí, o que vai ser? Você entende? Então é muito melhor você aprender a fazer isso sozinho, independente de qualquer outra pessoa. Só que as pessoas são acomodadas e querem o mais fácil. E realmente, o mais fácil é o mais fácil justamente porque não é o que faz mais dinheiro. Ou que faz algum dinheiro. Enfim, eu espero que as pessoas que estejam entrando vejam que vale a pena, na verdade, só vou mudar meu caminho se eu fizer por mim mesmo. Não é ninguém que vai fazer por mim. Sou eu. Só depende de mim. E depende de mim piamente. Ah, mas eu trabalho em outro emprego, eu não tenho tempo pra isso. Então, meu amigo, não é pra você ficar operando. Aí a gente, vamos ali pra consultoria, vamos montar sua carteira, entendeu? Ou então fica na poupança, entendeu? Quer fazer isso? Então faz do jeito certo. É aquilo. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que se dedicar 100% daquilo. E chega de desculpa, isso, rapaz. Chega. Cara, só eu sei o quanto 1 minuto da minha vida é precioso demais. Eu sou mãe, eu cuido de casa, eu tenho a minha empresa, eu dou aula ainda, eu opero ainda, eu tenho umas outras questões ainda que estou passando. Então, assim, estudando ainda para um novo certificado, cara, quem quer dar um jeito. É isso. Tá? Mas vamos lá. Olhando aqui pelo semanal, então, obrigado, Senhor, pelo presente que tivemos. Na semana passada eu falei, nossa, esse aqui não tá tão bonito, tomara que ele não vá, porque se ele for, a gente vai comprar mais caro e vai ser muito triste, mas ele tá numa região bacana e tudo mais, e era um Keno Clinton. Ele acionou esse Keno Clinton primeiro, e depois ele veio estopar essa galera. A estopeira. Isso é ótimo, isso é ótimo. E aí me traz algumas vertentes, né? A gente realmente não encontrou na nossa visão, na minha visão de operacional, o fundo. A gente realmente tem mais espaço para vir para cá, piamente. Então, no curto prazo, no day trade, estou mirando ainda vendas para poder chegar, quem sabe, até essa região aqui de 161 até 158. Vamos ver se vai acontecer. Nem o índice de sentimento me fala que isso aqui foi fundo. A galera ainda tá com medo, mas não é aquele medo de uau, o mundo acabou, morri, o que eu vou fazer? E é esse medo que a gente precisa que aconteça para que a gente veja aquele movimento de exaustão de venda. E a gente não teve. Então, vamos falar agora sobre as nossas regiões aqui diretamente do day trade e aí depois eu mostro o índice de sentimento para os meus amigos, vocês. Regiões de 60 minutos, então, aqui, tá? Primeira região que a gente tem vendedora, tá aqui em 170 mil, 121 até 171,073. Depois, a gente tem essa próxima região aqui em 172,880 até 173,757. Depois, a gente vai para 175,608 até 176,061. E por último, essa região aqui de 178,044 até 178,515. Cara, eu deixei isso aqui em amarelo apenas para atenção. Eu não vou operar isso. Mas isso aqui tá interessante da gente ver como uma possível, novamente,
exatamente, né, a referência do preço aqui, a nossa manipulação, a nossa defesa do médio nessa região para tentar vir para cá. Mas é algo que eu só vou ficar olhando. O único tempo gráfico que eu tenho de alta aqui hoje é os 5 minutos. É o único que reverteu esse fluxo aqui, ó. Última pernada e rompeu. Inclusive, a gente consegue ver muito claro aqui nos 5 minutos, né? Tá engraçado até. A nossa manipulação aqui de fundo, bem aqui, uma possível acumulação, não sei. Mas por enquanto eu não tenho vontade nenhuma de ficar comprando. Eu quero que me mostre mais força compradora. Perdendo essa região, a gente vem para 166,454, 163,632. E depois, passar dessa região, 161,834 até 158,290. Ao longo da semana, o Clinton vai filtrar essas regiões um pouco mais para vocês, é porque agora não tem como filtrar ela ao ponto para poder passar melhor para vocês, tá? Índice futuro. Índice futuro, temos essas regiões aqui. Em verdade, a gente tocou aqui uma linha não. A gente tocou a AV mensal, que a gente tem como referência, tá? Em 170.000 até 170.528 até 167.512 indica que eu tenho uma região de demanda aqui. Não quer dizer que eu vou estar comprando, mas quer dizer que eu estritamente vou estar evitando vender dentro desse ponto. Eu quero que faça o repique para eu poder vender. É o mais seguro para mim hoje. Então, minha primeira venda segura tá aqui só em 172.740 até 173.113. Depois, 174.960 até 175.290. Depois, 177.169 até 177.930. E por último, nós vamos aqui para 179.688 até 180.122. Belezinha? Lembrando que estamos em tendência de baixa em todos os tempos gráficos, com exceção do mensal, né? O semanal já tá. Deixa eu ver. Com exceção do mensal e do semanal, porque o semanal ainda não fez primeiro boss. Vamos agora aqui falar do dolinha. Cara, que ativo chato. Olha há quanto tempo ele tá no mesmo range, desde maio. Olha isso aqui, fez mêsversário. Enfim, não veio ainda capturar esse fundo aqui que eu tô esperando desde semana retrasada, eu acho, né? Mas o melhor ponto de compra possível que eu teria do dólar tá aqui, em 5,013 até 4,990. Não sei se vai chegar. Antes dessa região, a gente tem duas regiões compradoras. Uma que tá nível intermediário e a outra que tá um nível ok para comprar. A primeira é essa daqui, em 5,130 até 5,118. Eu tenho esse dúcimo aqui que vai nos ajudar nessa primeira região. É uma região amarela porque eu gostaria de pegar muito mais próxima da pernada da região de 79, bem aqui, tá? Essa aqui eu estaria olhando esse fractal, entende? Eu queria o fractal maior por segurança só, porque como não rompeu esse topo aqui, eu não sei se esse movimento ainda é um movimento de mitigação até esse ponto que é a região mais cara do preço para poder voltar, ou se isso aqui é a inversão do fluxo, um tempo gráfico menor para de fato romper. Então tem que ter essa cautela mais aqui. Por isso que essa é a melhor região possível. Ainda mais acreditando que se isso aqui, se a gente estiver olhando tudo isso, ó, como a pernada que rompeu tudo isso, essa região era a melhor região de compra possível, acreditando nessa tomada. Então aqui eu tô comprando meio que no meio do caminho. Por isso é amarelo, não é uma compra topíssima, certo? Para baixo eu não tenho nada e para cima eu tenho essa próxima região. Eu tenho essa primeira região em 5,205 até 5,219 e depois 5,327 até 5,384, certo? Lá fora, algumas movimentações interessantes, principalmente o DXY. Cara, há quanto tempo a gente tá esperando isso aqui? O toque dessa região? Há quanto tempo? Cara, muitos e muitos meses, desde fevereiro, tá? Então aqui, finalmente, ele veio nesse order block, ele limpou esses topos todos que eu tinha nivelado. Isso aqui eu vou ficar bem atenta, porque ele também tem uma divergência do diário. Então, se esse order block ele for potente, ele vai conseguir trazer os preços de volta para essa região. E isso aqui caindo, isso aqui sobe, ó, esses pares aqui. Então, para a próxima semana, eu tô bem de olho nisso aqui. O DXY conseguir recuar um pouco e eu buscar por compras aqui. O problema de buscar por compras aqui é porque eu preciso de uma reversão de fluxo num tempo gráfico menor, coisa que eu ainda também não tive. Então, vamos aguardar a movimentação do DXY para a gente saber o que vai estar acontecendo. Da mesma forma, em contrapartida, eu posso estar aguardando também se o DXY recuar, isso aqui vai recuar e eu posso comprar eles no recuo. Nada me impede. Olhando aqui, antes de ir pro coisa, olhando aqui para o próprio euro-dólar, que funciona como contrapartida, a gente conseguiu liquidar até mesmo esse aqui, né? Isso aqui, esse fundo duplo que eu comentei com vocês há muito tempo.
essa região que estava marcada há muito tempo, ele veio até o último POI, tocou ele, absorveu bem esse order block, e agora vamos ver se ele vai ter a capacidade de reverter o fluxo dos 60 minutos de forma agressiva. Será que ele já fechou o corpo? Fechou. De forma agressiva, ele já fechou o corpo acima dos 60 minutos, né? Se a gente for considerar essa pernada como uma toda, beleza, ele reverteu até aqui. Então agora ele poderia até dar uma possibilidade de compra até aqui. Eu acho ainda compras muito arriscadas. Eu vou esperar os 60 minutos virar de vez para compra. E aí, o que eu preciso que o 60 faça? Eu preciso que ele volte até aqui, ele apresente, o comprador se apresente novamente e ele rompa isso aqui num formato de pivô, que é o primeiro boss. Aí sim, eu vou estar tranquilo para comprar os recursos. Enquanto isso, eu vou ficar de fora só pisoiando. E aí nada impede, se ele vier reto daqui, sem fazer o primeiro boss, né? Eu tenho uma primeira região de venda aqui, inclusive do 300 minutos, dos 5 horas e do diário, em 1,15089 até 1,15278. Se passar dessa região, a gente vem aqui para esse ponto de 15803 até 15987, que é a região de diário, e depois, por último, 16510 até 16608. E aí eu tenho as possibilidades, ele vindo navegando por aqui, nada me impede de eu estar atuando na venda para essas regiões, e nos recursos eu estou buscando por uma compra, tá? A gente consegue atuar dos dois lados, mas é porque por enquanto eu não tenho referência para compra, eu só tenho a referência para a venda. Essa aqui era uma região de demanda de semanal, lembrando todos vocês. E o S500, ele fez um movimento forte no dia do Fed, né, que foi super quarta, quase tocou uma região nossa aqui, não tocou, uma merreca, mas se voltar aqui é uma região muito boa compradora de 7.418 até 7.388. Se passar dessa região, a gente vai olhar para 7.321 até 7.288. E essa região aqui de venda intermediária é válida, mas eu acho que agora, acho não, né? Eu esperaria agora um micro choque, um choque num tempo gráfico menor para ficar mais tranquila de vender, afinal é um dos ativos mais fortes dos últimos tempos, não é tão fácil vender assim. Então é isso que a gente tem para US 500. E se a gente for olhar aqui para o Orives tocou aqui uma região de demanda superior ali, ó, do diário, manipulou esse último fundo, capturou essa liquidez, fechou abaixo, fechou acima, inclusive, né? Pode ter vindo só capturar a liquidez do pavio, fez esse movimento brutal. Se a gente for olhar no 300 minutos, inclusive, ele conseguiu reverter o fluxo no 300 minutos, veio até essa região, se a gente considerar isso daqui, ó, essa movimentação daqui, a gente ainda não cravou 79%, mas a gente cravou 70,5%, é uma região de demanda, para tentar voltar o preço até ali. Se a gente for olhar esse MACD, ele concorda com o reteste dessa região. Então, assim, agressivo? É, mas é a entrada de confirmação dessa primeira reversão. Se você ficar mais segura, quer ficar mais seguro, vamos buscar nos 60 minutos, talvez. Deixa eu ver uma coisa. Nos 60 minutos, engraçado, não tinha visto. Agora que eu desci o que eu vi. Ele cravou aqui a linha de boss do diário, de 60 minutos. É onde ele está se segurando para conseguir fazer o zigue-zague ascendente até, quem sabe, essa região. Então, aqui, o que dá para tentar fazer, né? É porque eu não sei como é que vai ser esse vídeo. Ah, fechou os mercados. Então dá tempo. Vai sair domingo de manhã. Nossa, tá bonito isso aqui, hein? Tá bonito. Esse inducement aqui. O que dá pra gente tentar fazer, né? A gente tem essa região aqui, esse POI aqui, que tem uma linha de boss dos 5 minutos. É uma compra um pouco agressiva, mas é porque, assim, é para quem quer entrar nesse barco e ver para crer. Então, a gente tem essa compra aqui de 5 minutos. Aqui tem uma linha de boss de 5 minutos. Esse inducement aqui vai ajudar muito nessa compra. É a primeira coisa que poderia ser feito. Ou então, você que tem a linha de boss aí, você que tem nossas referências. Espera o preço sair da região de aceleração, tocar a linha branca aqui do 12 minutos, que está bem aqui, 4197. E quando ele voltar para essa região aqui de 4159. Então, quando ele tocar 4159 aqui, aí você está autorizado a comprar com o stop aqui embaixo para tentar pegar um movimento maior, tá? Eu gosto dessa compra de 5 minutos aqui, eu me arriscaria nela. Tentando voltar para essa região. Muito bom, muito bom. Deixa eu marcar isso aqui. 413854 até 413225. Aqui a gente tem uma primeira resistência dos 60 minutos, então fica ligado com essa resistência. Aqui pode ser uma região vendedora sim. Intermediária, né? Uma região fraca. 4225 até 4254. E depois aqui é uma região bem forte, vendedora de 4396 até 4448. 4449.
passar dessa região, a gente só vai olhar aqui. 4572 até 4610. É isso que nós temos para o Ourives. Falei do USA, euro, dólar. É isso, né, gente? Então tá. Então um grande beijo pra vocês. Espero que aproveitem aí o final de semana junto em família, estudando bastante também, mas em família, saber dividir o tempo, né? Tudo é possível, uma vez que a gente é organizado. Então um grande beijo pra vocês e nos vemos em julho.